A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso precioso e querido irmão Tiago Pinheiro, ele não se convenceu com os 2 vídeos que eu fiz a ele, não se convenceu, e ele emitiu o seguinte comentário. Ele disse: Senhor Jair, o título da epístola diz Epístola Universal do Apóstolo Tiago. Logo, segundo as Escrituras, que é a nossa guia de conduta, porque é a palavra de Deus, afirma sim que ele foi apóstolo. Meu precioso e querido irmão Tiago, o título que você lê que diz Epístola Universal do Apóstolo Tiago, fique sabendo, meu querido, esse título não faz parte dos documentos originais. Os títulos, capítulos e versículos são resultado do trabalho das sociedades bíblicas. E é para nos ajudar, né, na leitura das Escrituras Sagradas. Mas elas não são parte dos documentos originais. Também é o seguinte: então você não deve considerar isso como fonte definitiva de informação. Fonte definitiva de informação é o texto sagrado, tá? E você descobre quem foi apóstolo, quem foi chamado para o apostolado e quem não foi apóstolo na leitura da própria Bíblia. Veja aí os versos onde mostra o nome das pessoas que o Senhor Jesus chamou para o apostolado. Entendeu? Então veja, você encontra na relação dos discípulos, a quem o Senhor Jesus chamou de apóstolo, né? De apóstolo. Você encontra Tiago, filho de Zebedeu. Veja, filho de Zebedeu, não é filho de José e Maria. Esse Tiago, filho de Zebedeu, era irmão do apóstolo João, esse que escreveu o Evangelho e as 3 cartas que você encontra aí no Novo Testamento. Ele era apelidado também de Tiago o Maior, porque vou falar daqui a pouquinho sobre Tiago o Menor, por causa da sua estatura, ele era grandão, tá bom? E ele também era chamado de filho do trovão, junto com o seu irmão, o apóstolo João. Então, esse é um dos Tiagos que nós encontramos. O outro Tiago é Tiago o Menor. Também era filho de Alfeu e de uma mulher chamada Maria. Não era filho de José e Maria. Tiago Menor. Por que menor? Porque ele era de pequena estatura, para diferenciá-lo de Tiago Maior, filho de Zebedeu. Então, como você está vendo, na relação dos discípulos chamados para o apostolado, encontramos somente 2 Tiagos. Tiago Maior, irmão de João, e filho de Zebedeu. E Tiago, o Menor, que era filho de Alfeu e de uma mulher também chamada Maria. Mas nenhum dos 2 eram irmãos do Senhor, filhos de José e Maria. E Tiago, irmão do Senhor, né? Nem para substituir Judas, o traidor, ele foi convidado. Em vídeos anteriores eu falo muito que Tiago não tinha qualificação para ser apóstolo, porque para substituir Judas, os apóstolos decidiram por Matias, né? Eu digo lá em vários vídeos meus que ele não foi escolhido porque ele não tinha qualificação, né? Na realidade, veja, agora observando o contexto, veja só, Pedro propunha o seguinte, né? Que para substituir Judas é necessário, pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima
dele se faça conosco testemunho da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E o escolhido foi Matias. Então, veja, eles se propuseram escolher alguém que desde o batismo de João, né, até a ascensão do Senhor Jesus aos céus, estivessem juntos do Senhor Jesus, formando o grupo dos 12 apóstolos. Entendeu? Mas, de fato, isso a gente examina o contexto e vai descobrindo novas coisas. Mas não muda a verdade, né? Que Tiago não tinha nem qualificação para ser apóstolo. Provavelmente, nesse momento, né, dessa decisão aí, ele nem ainda fosse convertido. Ele precisou de uma aparição pessoal do Senhor Jesus, né, para se converter. No Novo Testamento nós encontramos dois homens a quem o Senhor Jesus apareceu de uma maneira pessoal, o olho no olho, como a gente diz, né? Só dois, Paulo e Tiago. Paulo, o Senhor explica o motivo, né? Porque ele era um vaso escolhido, especial, né? Agora, Tiago não explica a razão, não se diz nada. Certamente é que se não aparecesse para ele de uma maneira pessoal, ele ia parar no inferno. Tanta incredulidade, né? Porque escutou, né, o seu pai, a sua mãe falar: meu filho, né, esse teu irmão, ele é um vaso escolhido, é o Messias, ele vai salvar a humanidade. Ele não creu, né? Viu milagres acontecerem, seus amigos diziam para ele: Tiago, seu irmão, eu vi, ele deu vista a um cego, ele mandou e o defunto levantou, o cadáver ganhou vida. Tiago, ele disse ao paralítico: levanta, pega o teu colchão aí, vai embora para tua casa. Ele colocou o leprosteron, é um instrumento de Deus. Eu não creio. Entendeu? Então, não muda nada, tá? Mas o grande problema aí é fazer, né, dar autoridade a homens. Quem é Paulo, quem é Pedro, quem é João, quem é ministério de igreja, quem é ancião, ministério, conselho de ancião, para contradizer a palavra do próprio Deus que se fez homem, autor da nossa salvação. Então isso aí tem um nome, viu? Idolatria. E você fala, né? Você fala que a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a nossa única e perfeita guia, né? Pois ela diz para você: examinai todas as coisas e retende aquilo que é bom. Tudo isso que eu estou falando nesse vídeo agora, eu já falei no vídeo anterior. E você não prestou atenção, você não deu o menor valor. Entendeu? Você ponha-se em ordem diante de Deus, entendeu? E presta atenção no que a palavra de Deus diz. E não seja um adorador de homens, idólatras, seguidor da boca de homens. Entendeu? Não estou bravo não. Eu estou indignado com a sua idolatria. Escolheram Matias e José, e a escolha recaiu sobre Matias. Tiago não foi escolhido para o apostolado. Tá bom? Além disso, meu querido, é o seguinte: eu não sei qual versão bíblica que você encontrou esse título, Tiago Apóstolo, né? Porque das diferentes versões bíblicas que eu tenho aqui comigo, em nenhuma delas o título chama Tiago de Apóstolo. Ele diz simplesmente Carta de Tiago. Assim, simplesmente. Então, suponho eu, né, que você tenha tirado isso aí, esse título aí, tenha visto esse título de uma versão católica. Não sei, né? Não sei. Bom, agora veja, por que Epístola Universal?
Isso não é um termo usado, né? Universal ou geral são termos usados para descrever a respeito da carta de Tiago. Porque, como você pode ver em todas as cartas do Novo Testamento, elas eram direcionadas a uma comunidade cristã definida. Por exemplo, Paulo escreveu várias cartas, né? Escreveu carta aos Efésios, que era uma carta endereçada aos crentes da cidade de Éfeso. Escreveu carta aos Colossenses, que era uma carta direcionada aos crentes da cidade de Colossos. Carta aos Tessalonicenses, que era uma carta dirigida aos crentes da cidade de Tessalônica. Mas a carta de Tiago não é dirigida à comunidade cristã alguma. Seria então uma carta geral, escrita para todos os crentes, né? Então esse tipo de documento, sem um direcionamento, é tratado assim como universal ou geral. Entendeu? Bem, agora vamos conversar um pouquinho a respeito da história. Da história. Por favor, no benefício da sua alma, tá? Porque nessas suas crenças você vai parar no inferno, tá bom? Junto com outros mais, porque se você ignora a história, você está ignorando a verdade, porque não há nada mais verdadeiro do que a história. A história que nós nem conseguimos mudar. Os homens gostariam de mudar a história, mas isso é uma tarefa impossível. Então vamos examinar quem foi Tiago na história do cristianismo, tá? Entendeu? Como historiadores, nós temos duas referências fortes, né? Uma delas é Flávio Josefo, que foi um historiador judeu, tá certo? E nos seus relatos, né? Nos seus livros, né, de história, contando a história do povo judeu, ele menciona Jesus Cristo, ele menciona Tiago, entendeu? Bem, mas eu quero falar um pouquinho de um outro historiador, chamava-se Eusébio de Cesareia. Ele foi bispo na cidade de Cesareia. Ele viveu do ano 263 até o ano 340 depois de Cristo. Então ele conheceu pessoalmente, pelo menos a terceira geração daqueles que sucederam os apóstolos na igreja primitiva, entendeu? Percebe? E ele era uma pessoa muito culta, muito inteligente, né? E naquela época, esses documentos antigos estavam muito próximos, né, dele. E ele escreveu um livro chamado História Eclesiástica. Está vendo esse livro aqui? Ele está disponível aí na internet. Se você quiser ler, procure aí História Eclesiástica, diz Eusébio de Cesareia, e você vai ler. Vai ler. É o relato dos primeiros 4 séculos da igreja cristã. E nesse livro ele inclusive menciona Flávio, faz várias citações de Flávio Josefo, entendeu? Muito bem. Então eu quero dizer a você o seguinte: como ele faleceu no ano de 340 depois de Cristo, ele viu a igreja sendo perseguida, ele perdeu amigos, ele perdeu familiares por causa da fé cristã, porque o Império Romano matava todos aqueles que acreditassem num Deus diferente, né, do que era acreditado pelo Império Romano. Compreende? E ele viu todas estas coisas, né? Ele viu o Edito de Tolerância, emitido por Constantino, imperador romano. Ele participou também do concílio de 325, no ano de 325, do concílio de Nicéia. Ele ajudou, ele contribuiu, né, para a formação do cânon do Novo Testamento. Então nós vamos ver o que ele diz a respeito de Tiago. Veja, na página 72, tá vendo aqui, página 72, ele diz:
o martírio de Tiago, irmão do Senhor. Isso está no capítulo 23 do livro de Eusébio, né? Então ele conta como é que Tiago foi martirizado, percebe? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o que nós encontramos aqui na página 75, tá vendo aqui, ó? E que fala aqui em cima, tá vendo aqui? Ele diz assim, ó: são tais os relatos a respeito de Tiago, de quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais, entre parênteses universais, né? Olha, confira o que eu estou dizendo. São tais, né? São tais os relatos a respeito de Tiago, irmão do Senhor. Depois ele diz, ó: de quem se diz que teria escrito a primeira, né, das epístolas gerais, entre parênteses universais. Porque na época havia muita literatura paralela, compreendeu? E inclusive a pseudo-autoria. O sujeito escrevia uma carta, um livro, alguma coisa, e para que o seu escrito se tornasse conhecido, ele usava o nome de alguém, de um apóstolo, né? De uma pessoa conhecida, né? Para divulgar o seu trabalho, percebe? Então veja, Tiagos na época haviam muitos, né? Então não se tinha certeza quem é o autor dessa carta que sai na sua Bíblia. E até hoje não temos absoluta certeza disso, que tenha sido realmente Tiago, irmão do Senhor. Isso é aceito pela tradição, mas não existem provas de que de fato esse livro foi escrito por Tiago, irmão do Senhor, tá? Por quê? Porque os cristãos primitivos tinham dúvidas a respeito disso, entendeu? Então, a carta de Tiago só foi aceita como parte do cânon do Novo Testamento em 395 no Concílio de Hipona. Percebe? Quase 400 anos para ser aceita. Então, por isso que ele está dizendo aqui de quem, né? De quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais, entre parênteses universais. Mas aqui, ó, segue dizendo, mas deve-se observar que é considerada espúria. Espúria quer dizer adulterina, falsa. Entendeu? Está prestando atenção? Quer dizer, a igreja primitiva tinha severas dúvidas a respeito desta carta. De fato, não muitos dos antigos a mencionam, nem a chamada Epístola de Judas, também uma das 7 das chamadas Epístolas Universais. Quer dizer, por essa época, haviam 7 cartas que eram consideradas gerais ou universais. E quando Eusébio de Cesareia diz assim, ele diz, né? De fato, não muitos dos antigos a mencionam. Isso ele está querendo dizer o seguinte, que os ministros da igreja primitiva, né? Eles escreviam cartas, seja para esta ou aquela comunidade cristã, ou para os seus familiares, ou para alguém que exercia determinado ministério nas comunidades cristãs. Eles escreviam cartas quando de viagem ou em outras oportunidades. E nestas cartas eles mencionavam os versos de cartas do Novo Testamento e dos livros do Velho Testamento. Entendeu? Porque eles passavam ensinamentos, compreende? E eles não mencionam nada a respeito dos escritos de Tiago. Está entendendo? Olha, veja, é o seguinte, há na internet aí muitas dessas cartas disponíveis para vocês examinar.
cartas escritas por aqueles que eram os líderes da igreja primitiva. Compreende? Eles são conhecidos como os pais da igreja. São os líderes anciãos da igreja primitiva, dos 500 anos antes, depois da ascensão do Senhor para a sua glória. E eles não mencionam nas cartas versos de Tiago, nem de Judas, nem nada. Só mencionam, né, partes e porções das cartas apostólicas e dos evangelhos e dos livros do Velho Testamento. Percebe? Por isso a séria, você não pode, filho, percebe, aceitar o ensino de um homem, tá? Muito embora inspirado pelo Espírito Santo. Eu não estou duvidando que essa carta, né, não tem a inspiração divina, mas você não pode usar, né, versos de Tiago, de Pedro, de Paulo, de João, de ninguém, absolutamente ninguém, para contradizer a palavra do próprio Deus que se fez homem. E o conselho de anciãos, esses idiotas, adoradores de homens, filhos da perdição e falsos profetas, que jogaram no lixo a doutrina da salvação do Senhor Jesus para estabelecer, né, a doutrina do São Tiago. 2 versinhos, Tiago 2,14 a 16, do livro de Tiago, para jogar no lixo a doutrina do Senhor Jesus para a nossa salvação. Isso aí está levando toda a nossa irmandade para o fundo do poço do inferno. Entendeu? Simples assim. Mas simples assim. Então tá aí, meu querido, tá? Pare de idolatria, vai se converter, toma vergonha na cara. Se você não aceita as doutrinas da igreja, da congregação cristã do Brasil, ó, você conhece isso aqui, ó, tá vendo? Esses pontos de doutrinas, se eles não têm valor algum para você, vai procurar sua turma então. Pronto, você não acredita que Jesus é Deus? Vai embora. Claro que você não acredita que Jesus é Deus, porque se Jesus é Deus, acabou a conversa. A palavra dele tem que valer e acabou a conversa, não tem que discutir. É o que ele diz. Quando você vê um verso, um ensinamento contraditório de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, qualquer um que seja, entendeu? Está contradizendo o que você está vendo que o Senhor Jesus falou. Fique com o ensino de Jesus, porque Ele é Deus e é o Salvador, entendeu? E vai orar a Deus, vai orar a Deus para Deus te iluminar, para você entender o porquê daquela aparente contradição, entende? Porque nenhum deles escreveram qualquer coisa que contraria o ensino de Jesus. O que está havendo é uma má interpretação a respeito. Então, eu vou usar até um versinho do São Tiago, né? Ele diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com liberalidade. Então se humilha diante de Deus e apresenta aí a sua pergunta. Senhor, eu não estou entendendo, olha, há uma contradição aí, e eu não estou entendendo. Me ajuda, Senhor. E Ele vai abrir a sua mente e vai te dar a informação certa e vai te iluminar. Agora veja, você vai atrás da boca de homens cegamente, seguindo cegamente ao ensino de homens, sem permanecer no ensino da palavra de Deus. Você quer o quê? Você vai parar no inferno, seguindo falsos profetas. Tá bom, filho? Olha, não estou falando nada discutemal, tá? Eu quero a salvação da sua alma. Faço vídeos, escrevo texto, com o objetivo da salvação de milhares de nossa irmandade que estão envolvidos em falsos ensinamentos e enganos religiosos. Entende? E então veja, para o vídeo por aqui, tá? Mas você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está vendo, eu estou falando a verdade, mostrando, né, quais são as nossas verdadeiras doutrinas, né? Isso. E o que a Bíblia, né, as Escrituras Sagradas, elas dizem a respeito delas. Fique sabendo, as nossas doutrinas têm forte fundamentação dentro das Escrituras Sagradas, tá? São doutrinas acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos, entendeu? Então veja, me ajuda aí, tá?
No meio da nossa irmandade tem irmãos e irmãs maravilhosos, gente especial, né? E que vão parar no inferno. Então divulgue meus vídeos, se inscreva no meu canal, tá? Me ajuda aí, se inscreva no meu canal para receber mais vídeos, tá? Divulgue nas redes sociais, no Facebook, lá nas comunidades do Google+, no Instagram, no Twitter, nos fóruns da Irmandade, né? Nos sites da Irmandade. Divulgue meus vídeos, tá? Para que muitos possam conhecer a verdade da Palavra de Deus, conhecer a salvação que há em Jesus Cristo, que, como diz o nosso 5º ponto de doutrina, aqui, ó, só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Está vendo aqui, ó? Mas o pessoal esses falsos profetas estão ensinando você a usar muletas, né? A muleta das boas obras, da firmeza, da fidelidade, do batismo, da igreja para você entrar no céu. Isso aí é que nem entrar no céu pulando o muro. O Senhor Jesus disse assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Vai entrar na glória dele. Tá bom? Ó, Deus abençoe a todos. Tá bom? Fiquem na paz do verdadeiro Deus e a vida eterna, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e fiquem nessa paz gloriosa, em nome do Senhor Jesus. Um beijo nos vossos corações. Dá permisso para gravar? Dá permisso para gravar?